Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares. Porque como Deus falará com você, com toda certeza falará também com eles. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Todos nós conhecemos e já experimentamos a lei da semeadura. Plantamos ontem, colhemos hoje. Plantamos hoje, colhemos amanhã, daqui 2 dias, 3 dias. Enfim, todos nós já provamos. E o Espírito Santo vai passar algo hoje muito forte a respeito do plantar e do colher. Então fique muito atento e preste atenção em cada detalhe que Deus vai falar com você. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 44, olha só o que Deus disse. Acompanhe comigo. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Você e eu, nós temos que entender que enquanto estamos nessa terra, nesta vida passageira, nós estamos plantando e nós vamos obter um resultado espiritual, ou seja, um resultado eterno acerca da semente que nós plantarmos nessa terra. Vamos entender melhor. Dentro de nós há um espírito e o espírito dentro de nós é eterno. A nossa carne volta para o pó. É o que o versículo está falando. Há corpo natural, a nossa carne, mas volta para o pó. E há também corpo espiritual, o espírito que está dentro de nós. Aí o espírito é eterno. Aí está dizendo aqui, preste atenção, planta-se, semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, nós estamos plantando nesse corpo, nessa terra passageira e vamos colher no espírito algo eterno. E aí que está o ponto. Qual é a semente que nós plantamos para nós obtermos a vida eterna? Para nós colhermos a vida eterna? Porque só há 2 colheitas que o ser humano vai fazer. Se ele optou por uma semente, ele vai colher vida eterna. Se ele optou pela outra semente, ele vai colher a morte eterna. Então coloque atenção nisso. Enquanto estamos vivendo nessa terra, nós vamos plantar algo. E esse algo vai resultar em uma colheita eterna. O que nós plantarmos nessa terra passageira, nessa vida passageira, nós colheremos na eternidade. E aqui que está o ponto da mensagem. O Espírito Santo nos convida hoje a plantarmos, a semearmos a única semente que nos leva em direção à vida eterna. A única semente que nos levará em direção ao reino dos céus. E qual semente que é essa? A semente da fé em Jesus Cristo. A nossa única maneira de semearmos e colhermos vida eterna é a nossa fé no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Então é necessário plantarmos a fé, ou seja, colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, crermos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Não caia no erro de achar que só se vive uma vez, que a vida é somente aqui nessa terra. Não caia nesse erro. Todos os seres humanos sabem, ainda que inconscientemente, que dentro dele tem algo eterno. Porque o fato mais provável, o que deixa mais claro nisso, é que o ser humano não se conforma e nem se contenta com a morte. O ser humano não se contenta com a carne voltar para o pó. E isso por quê? Porque dentro do ser humano tem algo eterno. E é por isso que o Espírito Santo está nos convidando e enfatizando aqui, abrindo os nossos olhos ao fato de que nós estamos semeando nesse corpo. Enquanto nós estamos vivendo nessa terra, estamos semeando. E aí, o nosso corpo espiritual, ou seja, o nosso espírito, vai colher aquilo que plantarmos nessa terra. A corpo natural, a nossa carne, e também a corpo espiritual, o nosso espírito. E o nosso espírito obterá o resultado, ou seja, vai colher aquilo que o nosso corpo, o corpo natural, plantar. E aí que vem a semente que o Espírito Santo nos convida a plantarmos. No Evangelho segundo João, no capítulo 3, no verso 16, olha só o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa semente que o Espírito Santo nos convoca hoje, nos convida hoje para semearmos. A fé no Filho de Deus, a fé no Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. Crer no sacrifício dele, na ressurreição dele. Por quê? Porque o sacrifício dele nos limpa e nos justifica dos nossos pecados. E a ressurreição de Jesus Cristo nos comprova a vida eterna.
eterna. E a nossa fé é a semente que nós plantamos nessa terra e colheremos na vida espiritual, no espírito, ou seja, colheremos eternamente uma vida eterna com Deus. Colheremos o que? Reinarmos com Deus. Porém, a outra semente que faz a pessoa colher a morte eterna é a dúvida, é o que? É a incredulidade, é a descrença, é a pessoa rejeitar o amor de Deus que foi manifesto em Jesus Cristo. Não vamos cair neste erro, vamos colocar toda a nossa fé em Jesus Cristo. Lembrando, fé não é de boca, não é apenas falar. O sinônimo da fé é obediência. Jesus Cristo disse, se vocês creem em mim, vocês me obedecerão. Então, a nossa fé é materializada pela nossa obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia. Então, creia em Jesus Cristo, semeia, planta essa fé e você colherá a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.